Nós vamos começar mais uma etapa de aula. E agora nós vamos trabalhar a redação. Nós ficamos um tempão trabalhando literatura, trabalhei todo o conteúdo de trovadorismo, vários exercícios. Você que está me acompanhando pode comprovar isso. Você que ainda não assistiu nenhuma das minhas aulas, corre lá, assiste desde o início e acompanha também essa etapa de redação. Sobre redação, eu quero trabalhar um conteúdo que tem sido um problema para muitos alunos. É a parte gramatical. Quando eu falo dessa questão gramatical, diz respeito ao uso da vírgula, da acentuação, da crase, da colocação pronominal, da falha sintática e muitos outros problemas comuns na redação que fazem com que a nota do candidato despenque. Isso é um problema mesmo. E hoje você vai acompanhar comigo nessa aula de redação a correção gramatical na redação. Eu vou usar um texto de uma aluna da minha sala. Eu tenho sala de língua portuguesa online, trabalho detalhadamente. Se você quiser participar, entre em contato comigo. É importante, na sala de língua portuguesa eu trabalho tanto a parte teórica quanto a correção de redação. É claro que é um trabalho à parte, mas se você quiser acompanhar aqui pelo canal, nos modelos que eu passo também dá para aprender. Na redação da aluna eu peguei e digitalizei. E você vai observar como é que fica essa redação digitalizada para você tomar cuidado na hora da escrita. É importante, a caligrafia ela deve ser legível para não atrapalhar a correção, para não confundir o avaliador. Na redação da aluna eu trabalhei o tema As causas da criminalidade urbana no Brasil, que tem a violência como fator determinante. A minha preocupação agora é avaliar apenas a gramática. Numa outra aula eu vou avaliar o repertório, em uma outra aula o argumento e assim por diante. Nós vamos pegar o mesmo modelo para você verificar detalhadamente como é que seria uma redação ali nota 1000 no Enem, nota 28 na VUNESP, aqui na UEA, no Amazonas e assim muitas outras bancas. Eu vou focar mais na correção VUNESP e na correção Enem. Se você desejar um outro tipo de correção de banca, entra em contato comigo, manda um chat para mim que eu preparo a aula. A aluna começa o texto da seguinte forma: o filme Carandiru retrata a história de como os cidadãos. Observe que esse de como, por que eu marquei? Porque a preposição de e a conjunção como ficaram bem pertinho uma da outra, formaram uma só palavra, de como. Isso não é bom, isso é um desvio, forma uma outra palavra e nós já temos o primeiro erro gramatical aqui da aluna. Continuando, diz: foram parar na unidade carcerária Carandiru, em São Paulo, que junto ao aumento da criminalidade urbana, aí deve ter uma vírgula, quando ela começa que, vírgula, junto ao aumento da criminalidade urbana, vírgula, nós temos aí um adjunto adverbial que ele está na ordem inversa, em seguida vem o verbo, ocorreu a adição de detentos. Por que eu marquei a palavra detentos? Se você observar o traço translineador, que é aquele tracinho que nós colocamos no final da linha para indicar que a palavra vai seguir na outra linha, ela vai ser partida, ela colocou em cima. Não coloque o traço translineador em cima da palavra. O traço translineador deve vir do lado da palavra. Temos um outro erro aí. Análogo a isso, muitas são as causas dos crimes urbanos no Brasil que tem a violência como um fator determinante. Nesse caso, observem que eu coloquei um X. Quando eu assinalo esse X, indica uma falha sintática. Aqui nessa parte, a aluna deveria ter terminado o período e começado outro. Quando ela não fez isso, houve uma falha sintática, que é um problema grande. A falha sintática, ela é um erro forte e dependendo da banca, como o Enem, 2 desvios e uma falha sintática, o candidato perde 40 pontos. Não é bom. Ela deveria ter encerrado o período e começado, nesse caso, vírgula. Por que a vírgula? Porque nesse caso se torna um conectivo. Nesse caso, vírgula, é importante citar a agressão policial e a agressão advinda do espaço privado. Ponto.
Nós temos aí que se ela fizesse um período, a partir daí esse período ficaria bem curtinho. Não é bom um período tão curto assim. Deve haver uma proporção melhor entre os períodos. Mas nós estamos trabalhando aqui a questão da pontuação. Nesse ponto vai iniciar um outro período, começando com dessa forma, vírgula, ela colocou a vírgula, é fundamental entender as razões que motivam esses crimes. Esses conectivos que iniciam os períodos, no geral, nós colocamos uma vírgula. Estou colocando aqui no geral, porque quando nós falamos de língua portuguesa, nós temos que avaliar caso por caso. Vamos ao desenvolvimento 1 da aluna para verificar como ela se saiu. No desenvolvimento 1, ela começa com o a princípio, é um conectivo que indica enumeração. A princípio, vírgula. Por que a vírgula? Porque é um conectivo que indica enumeração. A força excessiva utilizada pelos policiares está incorreta a palavra, deveria ser policiais. Contra a população ocasiona os delitos urbanos. Ponto. Nós temos aqui a microtese dela, que foi curtinha, tá correto. A seguir, ela diz nessa afirmativa, vírgula, porque nessa afirmativa funciona aí como um conectivo, está ligando os dois períodos, então cabe uma vírgula. A violência utilizada muitas vezes em favelas, muitas vezes é um adjunto adverbial, com duas palavras. Um adjunto adverbial, ele exige a vírgula quando ele está na ordem inversa. O que é a ordem inversa? Quando ele está fora do lugar dele. O lugar dele seria sujeito, verbo, complemento verbal, que é o objeto direto e o objeto indireto, então o adjunto adverbial. Quando ele sai desse posicionamento último e vai para um outro lugar, deve haver vírgula. E a exigência é quando é um adjunto adverbial longo. Muitas vezes nós temos um adjunto adverbial de duas palavras. Aí vai depender da banca. O Enem, ele começa a penalizar a partir de um adjunto adverbial com 3 palavras. Outras bancas a partir de 2 palavras. Por isso que eu marquei esse muitas vezes entre vírgulas, para mostrar que é um adjunto adverbial que está intercalado e ele deve ter vírgulas. Se colocar a vírgula não está errado, então é melhor acertar, ter cautela do que deixar ali a critério da banca. Ocasiona a morte de moradores que, por falta de condições financeiras, nós temos esse por falta de condições financeiras, um outro adjunto adverbial. Tá bem longo, tem que vir entre vírgulas. A vírgula aí é por causa do adjunto adverbial que está na ordem inversa. Estão inseridos nesse ciclo caótico, os óbitos trazem, perceberam a quebra do período? Por isso eu coloquei o X. Houve uma falha sintática, houve uma quebra do período. Aí, para ajeitar isso, seria colocar um conectivo. E este seria um conectivo aditivo, resolveria tudo. Ficaria inseridas nesse ciclo caótico e os óbitos trazem à tona. Esse à tona é uma locução adverbial feminina, deve haver o acento denotativo da crase, que é o acento grave, é aquele acento que nós colocamos em cima da palavra. Às vezes o aluno confundem com o acento agudo. O acento agudo para a direita e o acento grave para a esquerda. Deve haver a crase. É um problema o erro de crase. Trazem à tona o sentimento de represália, vírgula, a busca por justiça e por isso, esse por isso está entre vírgulas, porque é um conectivo conclusivo. Por isso, entre vírgulas. E por isso, mais criminalidade é gerada, visto que mais vidas são ceifadas. Depois deste visto que, este visto que é uma locução conjuntiva causal, ou seja, é um conectivo, visto que, de causa e efeito, a causa, visto que não tem esta vírgula, porque a seguir do visto que vem o sujeito, que é mais vidas, é o sujeito do verbo ser, são ceifadas. Só vai ocorrer uma vírgula depois dessa locução conjuntiva causal, deste que está inserido nesta locução conjuntiva causal, se houver um adjunto adverbial na ordem inversa. Não há, então não tem vírgula. Terminou o período, começa outro. Prova disso, vírgula. Esse prova disso também é um operador argumentativo, é um conectivo que liga os dois períodos. Prova disso, vírgula, são as vítimas de bala perdida no Rio de janeiro a março de 2023, mais de 40 pessoas. Nós temos aí um outro X que eu assinalei,
ali indicando uma falha sintática. Por quê? Quando diz são vítimas de balas perdidas no Rio de janeiro a março de 2023, mais de 40 homens foram. Precisa aí, para que não ocorra esta quebra sintática, essa falta de tessitura, de construção sintática, um outro conectivo. Quando mais de 40 pessoas, um conectivo que indica tempo, quando mais de 40 pessoas foram atingidas, vírgula, segundo o G1. Terminou o período, ela começa outro. Sob essa óptica, os parentes das pessoas atingidas procuram fazer justiça por si só, já que a classe, já que é o mesmo problema que nós vimos com a locução conjuntiva causal, visto que, já que, desde que, uma vez que, tudo isso é locução conjuntiva causal. A seguir tem o sujeito, então não vai ter vírgula entre essa locução conjuntiva causal e o sujeito. Só ocorreria se tivesse uma adjunta adverbial na ordem inversa, já que a classe que deveria os proteger é a agente de tais transgressões. Terminou o período, vamos para o último. Logo, é preciso combater e julgar devidamente os atos desses trabalhadores que não fazem o seu papel de forma correta. Eu sei que você está aí se coçando, querendo perguntar, dizendo, professora, tem problema de argumento? Tem, mas nós vamos ver o problema do argumento depois. Não é agora, agora é só a correção gramatical. Vamos para o desenvolvimento 2. No desenvolvimento 2, ela começa com um além disso, que é outro conectivo, é uma coesão que vai ligar a ideia aí dos dois parágrafos. Também nós vamos ver essa questão da coesão em outra aula. Além disso, vírgula, porque depois da maioria dos conectivos deve haver uma vírgula. A violência no âmbito privado dos brasileiros. O que aconteceu no âmbito privado dos brasileiros? Nós temos uma adjunta adverbial na ordem inversa. Volto a falar. O que é uma adjunto adverbial na ordem inversa? Ele se desloca da sua posição, que deveria ser a última, sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial. Ele vem para frente, então ele deve vir entre vírgulas, que é no âmbito privado dos brasileiros. Pode ser considerado um fator causal de criminalidade urbana. Ponto. Fechou o período. Todo período ele encerra uma ideia. Eu fecho um período quando eu encerro uma ideia. Enquanto eu não encerrar uma ideia, eu não fecho um período. É claro que na redação nós devemos ter uma preocupação com essa distribuição de períodos. Alguns períodos são mais curtos, como é o caso das microteses, que é essa parte onde nós colocamos o argumento, outros um pouquinho mais longo, mas não longo demais, porque senão perde a fluidez de leitura. A seguir diz como se vê, vírgula. Esse como se vê está funcionando como conectivo, por isso a vírgula. A moradia própria é o primeiro espaço em que o indivíduo socializa, vírgula, é educado e tem seus costumes e culturas, uma vez que a casa de uma pessoa, nossa, por que, professora, que a senhora circulou a casa de uma pessoa? Porque houve uma inadequação vocabular. Inadequação vocabular é um problema, você tem que colocar a palavra certa, com o sentido certo, no contexto certo. A casa de uma pessoa apresenta comportamentos, casa não apresenta comportamentos. Pessoas apresentam comportamentos, casa não. Isso aqui tem que ser refeito. É um erro gramatical. A casa de uma pessoa apresenta comportamentos agressivos. Os cidadãos desse ambiente presenciam a agressão dentro de suas residências e ainda por cima, esse ainda por cima está correto. Nós temos aqui uma adjunta adverbial. Levam consigo exemplos errôneos para a sociedade. Fechou o período. No próximo período, para mais, a casa que deveria ser uma fonte de acolhimento, eu tenho este que deveria ser uma fonte de acolhimento, uma oração adjetiva explicativa. Toda oração adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva explicativa, deve vir entre vírgulas. Aliás, toda explicação deve vir entre vírgulas. E por que é uma oração adjetiva explicativa? Porque tem uma ideia que ela é óbvia, ela é intrínseca. Toda casa deve ser um ambiente de proteção. Pelo menos num primeiro momento, na primeira ideia, na ideia concreta de casa como lar, deve ser esse ambiente de proteção. Nesse caso aqui, exige-se uma vírgula. Agora, o uso dessa vírgula aí para ser penalizado numa banca vai depender da banca. Tem banca como o Enem que não vai penalizar
essa questão das orações adjetivas ou restritivas, porque muitas vezes os próprios gramáticos eles diferem entre si, mas não é bom se enganar. Dá uma estudada nas orações coordenadas, subordinadas, isso é muito importante para saber usar a vírgula e também para usar em vários contextos aqui da redação. Aqui deve ter a vírgula. Seguindo diz e, na verdade, esse na verdade é uma adjunta adverbial com duas palavras. É o mesmo caso que eu falei de início, com duas palavras. Deve haver vírgula para algumas bancas, para outras é facultativo. Se você colocar, não está incorreto. É melhor acertar, é melhor colocar. Já que não está errado, é melhor colocar. Na verdade, de violência silenciosa, visto que é longe dos olhares. Olha só esse visto que. Outro probleminha da locução conjuntiva causal. Visto que, já que, uma vez que, tudo isso é uma locução conjuntiva causal. Só vai haver vírgula se houver uma adjunta adverbial na ordem inversa. Mas não é o caso aqui, que diz visto que é longe dos olhares da sociedade. Nós não temos uma adjunta adverbial na ordem inversa. Terminou o período, começa outro. É exemplo disso, o conectivo, novamente, com a vírgula. No filme Cidade de Deus, o personagem Zé Pequeno comete um estupro após receber não de uma mulher. Por que eu marquei esse receber não? Porque falta um elemento sintático. Deveria ser receber um não. Esse não deve vir substantivado com o artigo um. Porque quando diz Zé Pequeno comete um estupro após receber não de uma mulher. Receber não. Receber não dá a ideia de receber um não. Não é o mesmo sentido. Um problema sintático porque houve falta de um elemento sintático. Continuando, eu marquei um X porque diz o seguinte, de uma mulher, vírgula, pela vivência em um meio violento. Esse pela vivência, esse pela, houve um problema de conectivo, deveria ser devido à vivência, e essa palavra vivência não vem, deve ter um acento circunflexo. Olha, cuidado, a acentuação conta, e conta muito. Tem aluno que não gosta de acentuar palavras, isso é um problema. Cuidado com isso. Então, devido à vivência em um meio violento e devido à falta de educação respeitosa, trazendo a agressividade, o gerúndio não foi bem empregado. O gerúndio sempre tem uma ideia de uma ação que não foi concluída, tá certo? E neste caso aqui é uma oração reduzida, adjetiva, é uma oração adjetiva reduzida de gerúndio. No caso desta construção deveria ser educação respeitosa que traz agressividade como resposta, uma ação mais certa que traz. Houve uma quebra com o uso desse gerúndio. Encerrou o período, começa o último. Por isso, não se pode deixar de lado a fiscalização dos lares. Por que eu marquei fiscalização? Houve uma inadequação vocabular. Fiscalização dos lares brasileiros, pois também representa uma causa de transgressões urbanas. Fiscalização é muito complicado. Fiscalizar os lares brasileiros. Como é que alguém vai fazer isso? O lar, ele é inviolável. Tem que haver alguma ação judicial para que se adentre a um lar. Fiscalizar lar por lar é muito difícil, quase impossível. Deve haver uma adequação vocabular neste último período. Vamos agora para a conclusão. Na conclusão, nós temos poucos erros. Diz assim, portanto, a violência policial e a violência no espaço privado são causas da criminalidade urbana no Brasil. Ponto. Aí não tem problema de vírgula, nenhum problema gramatical. Começando outro período, ela diz, em vista disso, vírgula, cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, vírgula, responsável pela preservação da ordem pública. Esse responsável pela preservação da ordem pública é um aposto do órgão de segurança, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Todo aposto, com exceção do aposto de especificação, que é aquele aposto que eu digo, o escritor Machado de Assis. Escritor Machado de Assis vai ser um aposto de especificação, é o único que não tem vírgula. Mas nesse caso aqui é um aposto de explicação, deve haver vírgula sim. Investigar os casos de violência policial e julgar que comete tais atos. Que houve inadequação vocabular deveria ser quem comete tais atos, por meio da aplicação de leis a fim de diminuir a causa desse tipo de força. Ponto. Terminou o período. Ademais, a sociedade deve regular a si. Esse regular a si também houve uma inadequação vocabular.
Regular por lei, o que significa isso? A sociedade deve se conscientizar, é a melhor forma. A conscientização, nesse caso aqui, é a ideia de um autoconhecimento, de refletir sobre os seus atos e não regular a si. Quando diz a sociedade deve regular a si, sentencionando, deveria ser sentencionando. Também houve um erro na palavra. Da melhor forma, esse sentencionando também não foi bem empregado. Inadequação vocabular também. Da melhor forma é uma adjunto adverbial que está intercalado, deve vir entre vírgulas. A educação que transmitirá às futuras gerações. Ponto. E o finalzinho diz: assim, o meio social conviverá com menores taxas de infração. Nós passamos por toda a redação, aí você vai dizer: professora, é muito difícil saber o que é adjunto adverbial, o que é oração adjetiva, subordinada adjetivo, o que é uma locução conjuntiva causal. Olha, é verdade. Se você tiver um tempinho, é importante começar um estudo gramatical mais eficaz. Neste meu canal, eu comecei a trabalhar sobre gramática. Eu tenho assuntos sobre fonologia, alguns assuntos sobre crase, que mais adiante eu vou retomar esse assunto. O meu conselho é que você comece a estudar gramática. Começa pela parte de fonologia, mesmo que você diga: olha, no edital que eu vou fazer a prova não tem fonologia, não tem problema. Começa a fazer um estudo regular, sistemático da gramática. É um estudo anterior, que nós chamamos de estudo prévio, que vai te ajudar no estudo posterior, que vai te ajudar mais tarde a compreender o que é uma oração subordinada, o que é uma oração coordenada. Sabendo de toda essa parte, então estudar a vírgula. Para ser eficaz, tem que fazer um estudo com paciência. Mas se você quer passar, se é o teu objetivo, todo esforço vale a pena. Vasculha o meu canal. Tem muitas aulas e essas aulas vão ajudar a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima!